Olá, cidadão, olá, servidor público. Estou aqui em Guaratuba, Paraná. Nós estamos aqui no Congresso, terceiro Congresso Extraordinário da Pública Central do Servidor, discutindo caminhos para a nossa central, em benefício dos servidores públicos do Brasil e do serviço público. E aqui temos várias palestras. Hoje você vai assistir a nossa primeira palestra, feita pelo Victor Pagani, que é diretor do DIEESE. A palestra dele é muito importante e fala sobre o novo mundo do trabalho e o serviço público. Então, fique conosco, assista mais essa palestra importantíssima. Vamos lá, venha. O estudo da OIT, foi publicado em 2023, fez um estudo do impacto global da inteligência artificial generativa, que é a base do chat GPT nos empregos. Ela identificou isso, maior probabilidade de complementar os empregos existentes do que de destruí-los. Então, maior impacto na qualidade dos empregos, aumento especial, da intensidade na autonomia. O impacto vai ser diferente de acordo com o país. Países mais desenvolvidos, com mais domínio tecnológico, vão ter um impacto maior. Países em desenvolvimento, impacto mediano, e os países menos desenvolvidos vão ter um menor impacto. Por que isso? Porque o custo de implementação da inteligência artificial ainda é muito alto. Então, exige investimentos grandes, E nos países menos desenvolvidos, o custo do trabalho humano é muito baixo. Então, não compensa fazer esse investimento, Tem um impacto também que eles apontam, principalmente no trabalho de escritório e ocupações majoritariamente, predominantemente femininas, E eles concluem destacam a importância do gerenciamento da difusão dessas tecnologias. Então, o impacto da inteligência artificial generativa dependerá, em grande parte, desse gerenciamento. Como que ele vai ser administrado, gerenciado. Um outro estudo, gente, que esse é do Fórum Econômico Mundial, eles apontaram os 10 empregos que mais crescem e os 10 empregos que mais declinam com esse avanço tecnológico. Eu vou ler alguns aqui, só para a gente ter. Especialista em inteligência artificial e aprendizagem de máquinas, é o que mais cresce. Especialista em sustentabilidade. Analista em inteligência de negócios. Analista de segurança de informação. Engenharia de fintechs, cientistas e analistas de dados, engenharia de robótica, especialista em Big Data, operadores de máquinas agrícolas e especialistas em transformação digital. Esses são as ocupações, os postos de trabalho que mais crescem. Os que mais declinam, caixa de banco e funcionários relacionados, funcionários de correios, caixas e cobradores de setores em geral, escriturários de entrada de dados, secretários administrativos e executivos, assistentes de registro de produtos e estoques, escriturários de contabilidade, legisladores e oficiais judiciários, o que me causou espanto, mas consta do estudo do Fórum Econômico Mundial. Voltou? Atendentes estatísticas de financeiras e de empresas de seguro e vendedores de porta em porta. Bom, agora vamos ver a inteligência artificial no setor público brasileiro. Vocês sabem, todo mundo aqui é servidor público, vários municípios, estados, o próprio governo federal, sobretudo no judiciário. Isso já está bastante difundido,
qual é o uso que está sendo feito hoje? O uso de chatbox para atendimento aos cidadãos. Então, o atendimento ao público passa a ser feito com o apoio de inteligência artificial. Gestão de grande volume de informações e documentos para cruzamento de dados. Automação de tarefas repetitivas e uso em sistemas de saúde, segurança, educação, mas também no judiciário, né, com bastante presença. As prefeituras estão adotando também. Né? Bom, possíveis impactos, eu já antecipei alguns. Né? O aumento da eficiência, a otimização do tempo, um aumento de produtividade, acompanhado de redução do efetivo, então, não substituição de aposentados, não abertura de concurso público, e com argumento de que o investimento vai ser feito em tecnologia. Intensificação do trabalho, então o trabalho é mais desgastante, né, com perda de autonomia e aumento do adoecimento. E os desafios são adaptação dos usuários, principalmente dos com uma idade maior, né, dos idosos, e a gente tem um país que está envelhecendo muito rápido. O desafio da qualificação profissional, da governança, da transparência, os riscos de erros e vieses inerentes aos algoritmos, e aqui é importante dar uma atenção para isso, porque como a gente viu no início, ela trabalha com os dados pré-existentes. Então, se você tem uma situação pré-existente onde tem um preconceito, uma discriminação, um viés, seja em questões étnicas, raciais, questões de gênero, orientação sexual, e há um risco grande da inteligência artificial reproduzir e perpetuar esse tipo de comportamento do passado, né? Porque ela cria um novo, mas a partir de dados já existentes. Então, uma questão que está colocada é também, em termos mundiais, né? A inteligência artificial está muito concentrada nos Estados Unidos, nos países de língua inglesa, né, e na China. E ela tem um risco geopolítico também, né, porque ela tende a reforçar determinados valores culturais dos países onde que concentram o desenvolvimento da tecnologia. Bom, no Brasil, tem o risco, na verdade, o desafio da conectividade das redes brasileiras, porque isso depende, em grande medida, de um 4G, de um 5G no território todo, e o risco de segurança dos dados. E aí risco, inclusive, a nossa privacidade. Né? Bom, o judiciário é um dos pioneiros. Mais da metade dos tribunais possuem sistemas de inteligência artificial. O Brasil é um dos países com o maior número de processos judiciais do mundo e, portanto, os tribunais estão investindo em inteligência artificial para dar conta desse volume de informações. Né? O uso apoio na classificação de documentos, transcrição de audiências, elaboração de minutas, cálculo de probabilidade de reversão de decisões judiciais. Tem ali o STJ, tem um sistema que chama Sócrates 2.0. Ferramenta que elabora automaticamente minuta de decisão ou voto, identificando o tipo de recurso, parte recorrente, tribunal de origem, transcreve e elabora modelo de decisão. Então, o analista passa a ser um revisor do que o sistema prepara. Também estão funcionando um sistema que é o Atos, que é a automação do exame de admissibilidade recursal, e o e-Juris, que é para a extração de referências legislativas e jurisprudências dos acórdãos. Então, a gente vê que boa parte disso era trabalho de analista,
analista bastante qualificado. Então, a inteligência artificial ela não só substitui o trabalho mecânico, repetitivo, né? Ela substitui tudo que pode ser padronizado e classificado, né? Que tem uma padronização. O TST tem o sistema que é o BEM-TV, que é uma ferramenta de gerenciamento de processos judiciais. Aí tem também no TJ do Paraná, no TJ de Pernambuco, no TJ do Maranhão. São só alguns dos sistemas, né? O TSU também, a CGU, lançou em 2015 a ferramenta Alice para análise de licitações e editais. Então, analisa de forma automática os processos de licitações públicas, identifica riscos, inconsistências, com foco na atuação preventiva, analisa portais de compras do governo federal, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e das publicações do Diário Oficial. Para a gente ter uma ideia da dimensão disso, em 2023 analisou mais de 190 mil processos, com impacto no cancelamento de casos regulares de até 2 bilhões. Então, a inteligência artificial está sendo usada para fiscalização também, né? Inclusive nos programas agora do Bolsa Família, de transferência de renda. Aqui, eu falei do Bolsa Família, ANEEL, no Sistema Nacional de Empregos, no SUS. Então, é um uso já bastante disseminado no serviço público. Bom, diante disso, o governo, dia 30 ou dia 29, lançou na reunião do Pleno do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, que foi que antecedeu, né, a Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, que está sendo realizada nesses dias. Então, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação lançou uma proposta de um plano brasileiro de inteligência artificial para os próximos 4 anos. Esse plano tem como objetivo tornar o Brasil um modelo global de eficiência e inovação no uso de inteligência artificial. O investimento total previsto são 23 bilhões durante o período todo. E o MGI, o Ministério de Gestão e Inovação, concentra boa parte das medidas, né, para o uso da inteligência artificial na melhoria dos serviços públicos. E tem um foco na capacitação dos servidores públicos para o uso dessa tecnologia. A previsão é que 115 mil servidores passem por capacitação até o final de 2026. Então, vai ter um investimento grande em capacitação, né? E os eixos do plano, as premissas, é o impacto no desenvolvimento e inclusão social, soberania nacional e cooperação global, inteligência artificial centrada no ser humano e acessível a todos, transparência, rastreabilidade e responsabilidade, que é muito em linha com o que a União Europeia aprovou para regular a inteligência artificial. A União Europeia é uma pioneira na regulação do tema no mundo e a gente percebe que o governo brasileiro está muito inspirado no que foi aprovado lá. Aqui é só a discriminação do investimento, né? A gente olhar aqui onde estão os bilhões, né? Em infraestrutura e desenvolvimento, 1 bilhão em difusão, formação e capacitação e 1 bilhão e 700 em inteligência artificial para melhoria dos serviços públicos e 13 bi, mais da metade, para inovação empresarial, né, para o setor privado. Bom, eu já falei aqui como é que a União Europeia está regulando isso no mundo, e eu queria chamar a atenção para um dado também do professor Sérgio Amadeu, que mostra como é que está concentrado
esse mercado de armazenagem de dados, que é a matéria-prima para a inteligência artificial, né? Então, tanto a armazenagem de dados quanto os serviços de nuvem, né, são 5 empresas mundiais detêm 81% do mercado mundial. Quais são essas empresas? A Amazon, a Microsoft, a Alibaba, chinesa, a Google e a Huawei, chinesa também. Então, a gente tem hoje 81% do mercado dominado por 5 empresas que pertencem a 2 países apenas. Por isso que se diz que os dados viraram o novo ouro, né, nesse contexto. E o que isso provoca? Quanto mais o tempo passa, mais difícil os demais países, as outras empresas, mais dificuldade tem de conseguir concorrer e entrar nesse mercado. Então, as barreiras de ingresso vão ficando intransponíveis. Se você não investe hoje, daqui a 1 ano, o que você teria que investir é muito mais do que hoje. Então, isso tende ao monopólio, ao oligopólio consolidado e com riscos à soberania nacional e, inclusive, ao sistema democrático. Então, a gente vê o que o Elon Musk faz e posta e diz que vai fazer na Bolívia ou vai fazer em outros países também, né? Bom, na União Europeia, que é onde o debate está mais avançado, eles têm como um resumo da regulação que eles estão desenhando proteção visando os direitos fundamentais, a democracia, o Estado de Direito e a sustentabilidade ambiental. Ao mesmo tempo, sem deixar de impulsionar o desenvolvimento e a inovação. As premissas dos sistemas de inteligência artificial, eles têm que ser seguros, transparentes, rastreáveis, não discriminatórios e respeitadores do meio ambiente. Devem ser supervisionados por pessoas, considerar questões relacionadas ao preconceito, à desinformação e à invasão de privacidade e uma abordagem baseada em riscos. Então, uma avaliação e regras mais rígidas para a inteligência artificial de alto risco. Então, eles classificam o que é uma inteligência artificial mais inofensiva, o que é uma inteligência artificial mais perigosa. Os conteúdos devem ser sinalizados como produzidos em sistemas de inteligência artificial. Quem aqui está no Facebook ou em alguma rede da Meta já observou que eles passaram a informar isso aqui no Brasil, para se antecipar também a uma possível regulação, né? A regulação foi aprovada no Conselho da União Europeia e a lei será aplicada totalmente daqui a 24 meses. Então, tem um período aí de carência para que ela entre em vigor. E só dar uns exemplos, o que é classificado como risco inaceitável, que é proibido. Ameaça de direitos, biometria baseada em características sensíveis, raspagem não direcionada de imagens faciais da internet ou em tempo real, reconhecimento de emoções no trabalho e nas escolas. Isso, por incrível que pareça, pode ser usado também como um critério de avaliação e disciplinamento do próprio trabalhador. Hoje, já tem relatos, pessoas em home office têm que trabalhar com a câmera ligada em algumas empresas e se não está com uma cara muito boa, isso compromete a avaliação dela, né? Isso poderia ser feito de forma automatizada. Então, na União Europeia está proibido, né? E também pontuação social, comportamento ou características pessoais, né? Ou usos que manipulam o comportamento humano, aplicativos voltados para crianças, ou que explorem determinadas vulnerabilidades. Isso é proibido na União Europeia. E no Brasil, como é que está o debate da regulação? Vou passar aqui rapidamente, mas
tem pelo mais de 10 projetos, e aí o deputado deve estar acompanhando lá esse debate, né, em tramitação no Congresso Nacional. Um deles é o PL 2338, de 2023, que é projeto do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que dispõe sobre fundamentos para implantação e desenvolvimento da tecnologia no Brasil. Atualmente está com texto substitutivo e possui algumas, eu diria até várias semelhanças com a legislação da União Europeia, entre elas a proteção dos direitos e garantias fundamentais, além da promoção de inovação e desenvolvimento de novas tecnologias. Alguns pontos desse projeto é a definição de inteligência artificial abrangente, proteção de dados, respeito à legislação de privacidade e à Lei de Proteção Geral de Dados, e o tipo de cuidado a ser adotado por categoria de risco da inteligência artificial. O projeto propõe também um sistema nacional de regulação e governança da inteligência artificial. E aqui, a Pública, junto com as demais centrais sindicais, soltaram uma nota defendendo o debate sobre a regulamentação do uso da inteligência artificial e apoiando o projeto de lei 2338 do senador Rodrigo Pacheco. Então, qual é a posição das centrais sindicais brasileiras? É que os sistemas devem se subordinar a determinados princípios garantidores da segurança, transparência, rastreabilidade, não discriminação, supervisão e possibilidade de revisão humana, muito em linha com o que foi aprovado na União Europeia, né? Centralidade da pessoa humana, com respeito à privacidade, aos direitos humanos e respeito aos direitos trabalhistas. Então, princípios da boa-fé, autodeterminação, liberdade de escolha, transparência, explicabilidade e auditabilidade, entre outros, dos algoritmos, né, que baseiam a inteligência artificial, e convergência mundial no uso da IA, com incorporação de noções de cooperação global a fim de preservar a própria existência humana. A nota que as centrais publicaram é essa aqui, e num dos parágrafos tem um ponto que vale a pena destacar, que é o seguinte, que na nota as centrais citam a OCDE, né, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que num estudo sobre o futuro do trabalho também afirma que a negociação coletiva, por meio de organizações coletivas dos trabalhadores, pode ajudar os trabalhadores e as empresas a adaptarem-se às oportunidades e desafios de um mundo do trabalho em mudança, como instrumento para alcançar soluções flexíveis e consensuais. A negociação coletiva pode contribuir para criar direitos, regular a utilização das novas tecnologias ou fomentar a segurança e a adaptabilidade do mercado de trabalho. Então, as centrais sindicais brasileiras apontam que, além da lei, um dos caminhos para regular o uso e para reduzir os impactos negativos da inteligência artificial é a negociação coletiva de trabalho. Por fim, gente, tem aqui também uma outra experiência europeia, isso de um sindicato global do ramo da indústria, que é Industriol, que tem recomendações para a adoção de sistemas de inteligência artificial nas empresas. É uma recomendação mais voltada para o setor privado, mas que pode servir de inspiração e de referência para o setor público também, né? Então, primeiro é refletir e avaliar natureza e finalidade pretendida. Segundo, que os sistemas devem estar dentro da legalidade, serem justos e não discriminatórios. E aí eles colocam algumas questões.
Qual o valor acrescentado para os trabalhadores? Se tem um ganho de produtividade, como isso é distribuído para a sociedade e para os próprios trabalhadores? Uma avaliação abrangência de riscos, vieses e possíveis consequências negativas para os trabalhadores. E aí a questão do adoecimento, a gente tem que ter um olhar bem... colocar uma lupa nisso, porque já tem estudos indicando que a gente já vive uma epidemia de adoecimento do trabalho, né? De doenças mentais, principalmente, nos bancos, mas no serviço público também. Discutir não apenas as oportunidades e capacidades dos sistemas, mas também quais os limites, então negociar os limites do uso da inteligência artificial. Eu vou dar um exemplo de uma categoria do setor privado que fez uma negociação recente. Os comerciários de São Paulo. Todo mundo vai no supermercado, acho que no Brasil todo, cada vez mais tem aqueles caixas de autoatendimento. O próprio consumidor passa no código de barra, faz a compra com o cartão e paga. Eles incluíram uma cláusula que estabelece um limite. Os grandes supermercados só podem ter até 20% de caixas de autoatendimento. É uma forma de garantir algum tipo de transição para que isso não gere um desemprego em massa tão rapidamente. E aqui tem a outra recomendação da indústria europeia é transparência total. Entendimento e consentimento, né, de quem é afetado. Objetivo, declarar. Está recolhendo os dados com qual objetivo? Proteger o direito de privacidade, o acesso, responsabilidade, supervisão humana e qualificação e treinamento. Todas as pesquisas indicam a necessidade do investimento de qualificação e treinamento enorme. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa produzido pela FESPESP e que conversa com você sobre cidadania e serviço público. Hoje, conversamos aqui de Guaratuba, Paraná, na sede do Sindafep, aonde está tendo o Congresso da Pública Central do Servidor. Até o nosso próximo programa.